Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Breno São Vicente Vieira, professor de Psicologia no Departamento de Psicologia da PUC-Rio, e hoje estou falando sobre psicopatologia aqui no canal para vocês. Em especial, vou dar sequência no que eu comecei a explicar recentemente sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias e outros transtornos aditivos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma subcategoria dentro dos transtornos relacionados a substâncias e outros transtornos aditivos, né? Lembrando, esse capítulo, todos os transtornos dentro dele envolvem comportamentos, sintomas disfuncionais relacionados ao uso de uma substância. Ou seja, existe uma substância e ela causou uma mudança, seja comportamental ou sintomática no indivíduo, em função dessa substância. E aí existem 3 subcategorias de transtornos relacionados a substâncias ou outros transtornos aditivos. Os transtornos por uso de substâncias, os transtornos induzidos e os outros transtornos aditivos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre esse grupo que são os transtornos por uso, que em geral são os que as pessoas mais conhecem, mais lembram, tá? Embora todos eles tenham uma grande importância. Então, vamos lá. Como eu já falei, dentro deste capítulo, que envolve lá um grupo de transtornos que são associados com o uso de padrões comportamentais ou sintomáticos desadaptativos relacionados a um objeto-alvo, né? Eu falei antes de substância, objeto-alvo, que um objeto-alvo é um objeto, né? Seja uma substância ou um comportamento, que ativa o sistema de recompensas independente da sua ação farmacológica. Dentro desse capítulo, nós temos 3 subcapítulos: os transtornos por uso de substâncias, os transtornos induzidos por substâncias e os outros transtornos aditivos. Os transtornos por uso são aqueles comportamentos desadaptativos relacionados ao uso, ou seja, o grande problema dos transtornos por uso é o usar, é que a pessoa ela vai dar um jeito de usar. E esses comportamentos desadaptativos de uso, eles podem se manifestar através de baixo controle, de uso arriscado, de prejuízo, tolerância e ou abstinência. Vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, que é o tópico da aula de hoje. Além disso, temos também os transtornos induzidos por substâncias, que são transtornos com sintomas desencadeados pelos efeitos da droga, ou seja, a pessoa usa a substância e passa a manifestar alterações sintomáticas, então, alucinações, ou ela fica em abstinência, ou fica muito, né, com a fala enrolada, enfim, existem daí subcategorias dentro dela. E ainda os outros transtornos aditivos, que são caracterizados por comportamentos e não por substâncias, que levam, então, a padrões desadaptativos no funcionamento. Hoje vou vou falar um pouquinho sobre o transtorno por uso e vou começar falando sobre aqueles que são relacionados a substâncias, já que os outros transtornos aditivos, eles não envolvem o uso de substâncias. Primeira coisa, o que é uma droga? Que é droga entre aspas, no caso, uma substância. Existem algumas importantes definições para que fique claro para todo mundo. Quando a gente chama de drogas são substâncias que, quando no organismo, produzem um efeito biológico. Tudo que eu consumo, boto para dentro do meu organismo e produz um efeito biológico, pode ser considerado aí uma droga, uma substância, né? A origem dessa palavra. Uma substância ou uma droga psicoativa é uma substância que, quando no organismo, produz um efeito nas funções mentais. Ou seja, a gente já entende isso, que ela produz um efeito biológico no nosso sistema nervoso central, o que se reflete em uma mudança de funções mentais, alterando consciência, senso-percepção, conduta, enfim, por aí vai. É muito importante a gente ressaltar que nem todas as substâncias psicoativas elas têm potencial de abuso, ou seja, da pessoa querer ficar usando e usando e usando e usando, tá?
nem todas elas podem causar dependência da pessoa querer usar mais, tá? Ou ela sentir síndrome de abstinência também. Nem todas as substâncias psicoativas possuem essas propriedades. Isso é bem importante, porque às vezes a gente fica, se causa uma alteração no jeito de pensar, então os medicamentos que são psiquiátricos, eles são drogas também. Mas aí pensem lá no lítio. O lítio, ele produz uma alteração numa função mental, mas ele não tem potencial de abuso. Ninguém, eu quero entupir de lítio para ficar bem. Não, na verdade, inclusive é bem perigoso se alguém resolver se entupir de lítio. E aí existem aquelas que são as drogas de abuso, que são as substâncias que, quando no organismo, tem o potencial de produzir, entre outros efeitos farmacocinéticos mais específicos, ou seja, cada um vai ter lá a sua peculiaridade, mas causam uma ativação do sistema de recompensas. Essas são as drogas de abuso. Tá? O paracetamol não é uma droga de abuso. Em geral, talvez vocês digam, eu conheço uma pessoa, mas é uma exceção. Né? Ninguém diz, eu estou louco para que chegue sexta-feira para me entupir de paracetamol de noite. Não, porque o paracetamol ele não é uma droga de abuso. Tá? E é justamente em reconhecimento a essa natureza do independente de ações farmacológicas que transtornos que não envolvem substâncias são caracterizados da mesma forma e com sintomas praticamente iguais, né, dentro todos do mesmo capítulo, como eu já falei anteriormente. Mas hoje a gente vai focar nos transtornos por uso de substâncias, então. Na realidade, uma droga, no contexto dos transtornos por uso de substâncias, é um objeto-alvo, como eu falei no vídeo anterior, que possui a capacidade de ativar o sistema de recompensas, independente da sua ação farmacológica. Quais são as substâncias? O álcool, a cannabis, ou a maconha, a cafeína, em todas as suas variações, o álcool também, em todas as suas variações, os alucinógenos, que são aqueles que têm como propriedade causar os efeitos psicotrópicos de alteração da senso-percepção, em especial, mas também podem causar alterações dos pensamentos, mas o principal, alucinógenos, né, da alucinação, uma alteração da senso-percepção. Inhalantes, opioides, que aí vem do ópio, aí tem a morfina, a heroína, o fentanil, que é agora um dos mais famosos, como eu também falei no vídeo anterior. Uma classe mais de medicamentos, que temos os sedativos, os hipnóticos e os ansiolíticos. Particularmente, diria que aqui nessa classe o que mais se destaca acabam sendo os benzodiazepínicos, tá? Que eles acabam sendo aí, talvez provavelmente dessa categoria, os mais consumidos. Os estimulantes, que temos as anfetaminas, a metanfetamina e todas as outras derivações, bem como a cocaína, também é um estimulante, tá? Que a gente tem a cocaína, e aí crack, para quem não sabe, o crack é a apresentação em forma de pedra da cocaína. Se faz lá um processo químico, ele vira uma pedrinha e aí se queima essa pedra e essa pedra, o vapor que ela expele, se for inalado, causa os efeitos associados com a droga. Mas a origem é a cocaína. E o tabaco. Por que tem tantas classes? Não é tudo só estimulantes, perturbadoras e depressoras? Porque antes, um dia já foi assim, mas acabaria dizendo que ia ter lá uma categoria que ia ser transtornos por uso de drogas depressoras. Ia estar junto o álcool e os opioides, tá? E aí, poxa, os opioides, eles têm a história, o curso do uso dos opioides é muito mais grave, em geral. Claro que o álcool também pode ser muito grave. Ou nos estimulantes ia ter um especificador para dizer se era cocaína ou cafeína. Poxa, a cafeína, a história do uso pode ser muito grave, alguém pode até, óbito pode ocorrer em função do uso de cafeína e do transtorno por uso. Mas a história, o padrão, o jeito, as manifestações são bem distintas. Então, essas classes elas foram criadas, foram divididas em reconhecimento aos principais efeitos, a origem da substância e a forma mais padronizada
de repercussões dos efeitos de cada uma dessas substâncias, tá? Se quiserem, aqui tem, nesse link aqui, tem um videozinho divertido, ilustrativo de várias das classes. Antes de eu falar dos transtornos por uso, eu queria dizer que o uso de substâncias, as substâncias, elas são um problema de forma geral. E aí eu vou dividir entre lícitas, no caso álcool, e ilícitas, tá? O consumo de álcool e outras drogas, né, e as suas, possui diversas consequências. O álcool ele é amplamente utilizado no mundo inteiro, mesmo por quem não tem transtorno por uso. Tá? Aqui são estimativos de adultos que beberam nos últimos 12 meses ao redor do mundo, e envolve tanto homens e mulheres. Vocês podem ver que no Brasil, pela coloração, mais do que 50% admite já ter bebido pelo menos uma vez dos adultos nos últimos 12 meses. Ok, o álcool, então, ele é uma substância comum de ser consumido. Aqui, então, os percentis, né? O Brasil está aqui, 57%. Na França, em comparação, quase todo mundo bebeu. Talvez esse 57% aqui do Brasil esteja subestimado. Isso aqui não é um ranking, tá? Eu selecionei alguns dos países no site, dá para a gente botar vários dos países que têm dados. Mas é um problema mais grave, porque o uso de álcool é muito associado com várias repercussões negativas. E se a gente pega causas de morte, tá? Só no Brasil, isso aqui são dados de 2017, só do Brasil, as principais causas de morte entre brasileiros no ano de 2017, a gente vai ver que a principal causa é a pressão alta, o tabaco, também é importante de sinalizar, a obesidade, altas concentrações de açúcar, né, diabetes, enfim, e o uso de álcool. Ele é, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele é o quinto. Das 5 principais causas nesse ano, 2 tinham a ver com substâncias. Para a gente falar que o álcool, o uso da substância mesmo, é bem provável que grande parte dessas pessoas não tivesse um transtorno por uso, que eu já vou falar. Mas a substância em si já é um problema. O consumo, né, drogas ilícitas já são responsáveis por mais de 750 mortes por ano no mundo inteiro. Tá? Falando de drogas ilícitas. Elas são responsáveis por 585 mil mortes prematuras através do aumento de risco de outras causas. Então, câncer de pulmão, né, no caso, não vai ser a principal, mas uma infecção causada pela vulnerabilidade que a droga causa. Então, temos 750 mil mortes diretas e mais essas 585 mortes associadas. Sendo que, das mortes diretas, 166 mil são por overdose anualmente. Aqui, populações que têm, agora falando aqui de transtorno por uso, tá? A prevalência do transtorno por uso ela é diferente em cada um dos países, tá? Aqui uma prevalência de transtorno por uso de drogas ilícitas. A gente vê que o Brasil está aqui, numa faixa ali um pouco acima de 1%. Claro, vão ter diferentes estudos, esse aqui é um bem reconhecido, mas talvez essa prevalência aqui esteja um pouquinho baixa, tá? Pensando em drogas ilícitas. Enquanto nos Estados Unidos temos um pouco mais, na casa do 4% praticamente. Mas mesmo que fosse 1%, que fosse 4%, são números altos. O consumo de álcool e outras drogas, ele também tem mais problemas, mais consequências. Cerca de 35 milhões de pessoas no mundo possuem algum transtorno por uso de substância, tá? Segundo o levantamento de 2019. E apenas 1 em cada 7 pessoas recebe tratamento. Ou seja, tem muita gente que tem o transtorno e dessas muitas pessoas, nem todas conseguem receber um tratamento. Ainda é importante dizer que em algumas pessoas o padrão de uso e a forma de agir no dia a dia passam a ser orientadas em função da substância. Tem esses problemas todos relacionados ao uso, mas para algumas pessoas, elas começam a usar a substância e à medida que elas vão usando, elas vão piorando. Tá? O comportamento, o dia a dia delas passa a ser em função da substância. Pessoas que apresentam esses padrões associados ao uso
costumam estar mais suscetíveis aos efeitos prejudiciais, né, que a substância causa. Existem tratamentos, tá? É importante dizer, mas também temos aqui muitas dificuldades associadas aos tratamentos. E o transtorno por uso de substâncias, uma vez estabelecido, ele não tem cura, tá? Ele tem remissão sustentável. E aí que vem vários estudos aí de prevalência diferentes. Estudos que dizem, olha, lifetime prevalence, né? Prevalência na vida, dizem aí que podem variar a prevalência entre 5% até 25%, que é um número bem alto. Então, hoje o mais aceito é que cerca de 5% da população mundial tenha algum transtorno por uso de substância. O que é o transtorno por uso de substância? É aquilo que antigamente a gente chamava de dependência química, tá? Mas o termo dependência química, ele desapareceu atualmente. Por que ele desapareceu? O termo causava confusão, né, com diferenciações, porque antes existia o que a gente chama de dependência e o abuso, que a gente chamava de abuso. O abuso era quem não tinha dependência, mas quando usava, tinha um monte de problemas associados e fechava critérios. Era difícil diagnosticar, tinha também um certo estigma. Quem recebia o diagnóstico de abuso considerava que, então eu paro na hora que eu quero. E viram que na prática, em termos neurofuncionais, essas diferenciações também não eram muito boas. Então, esse é um dos argumentos. Mas, além disso, nem todas as substâncias causam dependência, embora possam causar prejuízo, tá? Mas nem todas vão causar um transtorno por uso, vão causar dependência física, abstinência, enquanto tem também substâncias que vão causar dependência e elas não são transtorno, né, não causam transtorno por uso. Então, esse termo ele não era adequado. Então, a gente fala lá que alguém é insulino dependente, no caso do diabetes tipo 1, mas a dependência, né, nesse caso, não é uma palavra, não tem nada a ver. Então, esse termo começou a ficar negativo, não era um termo bom. Diferenças ainda também, teve toda uma discussão entre o que seria dependência física e dependência psicológica. Também foram temas de debate e as conclusões ainda não são concretas e por isso também o termo dependência, ainda, que vem do inglês também, a gente teria lá o addiction e o dependence, e aí seriam termos que a tradução não era o ideal, e não só para o português, então o termo dependência também não ficava legal. E outros transtornos aditivos não eram contemplados nessa definição, porque aí tá dependência por jogo, aí não tem dependência, aí é só a parte psicológica, né? É a parte psicológica. Então, eles viram que não era o melhor, não era o ideal. Então, o termo dependência química desapareceu e, em substituição, veio transtorno por uso de substâncias. Tá? Transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de tabaco, transtorno por uso de cannabis, transtorno por uso de cafeína, com asterisquinho, transtorno por uso de inalantes, transtorno por uso de estimulantes, transtorno por uso de sedativos e por aí vai. O que são os transtornos por uso de substâncias? É um padrão problemático de uso de uma substância com potencial de abuso que envolva baixo controle, uso arriscado, comprometimento ou alterações farmacológicas. Tá? Comprometimento ou prejuízo ou alterações farmacológicas. Os critérios para transtorno por uso de todas as substâncias, eles são sempre os mesmos. E é até desperdício de página no DSM, porque realmente, vocês se folharem lá, vão ver. Todos eles vai se repetindo. O critério, um padrão problemático de uso de álcool, padrão problemático de uso de tabaco, e assim vai. Então, para todas, muda apenas o nome da substância. Tá? É um padrão, o critério A, o principal, que só tem o critério A, por sinal, é um padrão problemático de uso de drogas, levando a comprometimento por pelo menos 2 dos critérios, né, dos itens, dos sintomas que eu vou descrever a seguir, nos últimos 12 meses. Então, vamos lá. Esses critérios, tá, eles são divididos, se a gente fizer uma análise deles, em critérios relacionados ao baixo controle, ou seja, eu não consigo me segurar, me controlar, de prejuízo de eu uso e me dou mal em função do meu uso e crio problemas,
Uso arriscado, de eu uso em situações que eu não deveria usar ou que estão me fazendo mal, que eu posso a qualquer momento ter um problema mais sério. De tolerância, que eu vou explicar mais a fundo, mas é a pessoa precisar de doses cada vez maiores para atingir efeitos que ela atingia anteriormente com doses menores, ou ela não atingir os mesmos efeitos com as mesmas doses que ela usava. E ainda a abstinência, que são sintomas associados com a falta, né, da substância, que pode ser tanto por ter parado de beber ou por ter diminuído o padrão de uso. Vamos lá, os critérios. Critério A. Como já falei, padrão problemático do uso de, né, qualquer uma daquelas substâncias, levando a comprometimento por pelo menos 2 dos seguintes critérios nos últimos 12 meses. A palavra, e o DSM tem isso, né? Padrão, levando a um comprometimento, padrão problemático. A gente vai ter que tentar entender o que é o problemático. É aqui que entra a avaliação clínica. Senão, é muito fácil fechar os critérios. A avaliação clínica que vai dizer, a droga é consumida em maiores quantidades ou por mais tempo. As quantidades que estão sendo consumidas são exageradas. Ou o tempo que está sendo gasto já começa a ser excessivo. A partir de que ponto que passa a ser excessivo? A gente não tem aí uma medida objetiva, infelizmente. Tá? E por isso que entra a parte do critério da avaliação adequada do clínico. Então, quais são esses sintomas aí que envolvem o baixo controle? A droga é consumida em maiores quantidades ou por mais tempo do que antes. Há um desejo mal sucedido de reduzir o uso, do tipo, não, eu não queria beber essa semana. Aí quando eu vejo, estou lá e estou bebendo. Tá? Há um desejo mal sucedido de reduzir o padrão de uso. Muito tempo é gasto consumindo ou se recuperando do uso. Então, seja uma ressaca, seja um sono que dá por causa do uso, ou o tempo consumindo. A pessoa fica agora... Antes ele fazia um happy hour ali das 6 até as 7h30, estava em casa. Agora, como ele quer ter os efeitos da substância, ele fica lá das 6 até as 11 da noite. Está gastando cada vez mais tempo, e isso é um problema, né, representa um padrão problemático, e aí fecha também esse subitem aqui. Ou ainda fissura. Fissura é aquela vontade, um desejo intenso de consumir, de realizar, de usar a substância, né? Qualquer um... fechou 2 desses aqui, já fechou critério para transtorno por uso, tá? Porque só tem critério A. E não precisa ser tantos critérios do baixo controle, tantos do prejuízo. Não, basta 2 de qualquer um, ou de diferentes, tá? Tanto faz. Então, aqui os relacionados a baixo controle, critérios relacionados a prejuízo. Uso recorrente, resultando em fracasso em exercer atividades. Então, eu não consigo mais fazer coisas que eu fazia por causa do meu uso. Tá? Ou o uso continuado, apesar de prejuízos sociais, acadêmicos. Não estou mais conseguindo, estou sempre chegando atrasado na aula porque eu antes vou e fumo uma maconha. Daí, para eu conseguir prestar atenção na aula, eu tenho que dar um tempo. Então, eu estou acabando aí, de certa forma, estou me prejudicando, porque eu sempre perco uma parte, ou não vejo determinado vídeo. Então, acaba que eu tenho um prejuízo e continuo usando, apesar de eu estar vendo que está me causando problemas. E importantes atividades são abandonadas em função do uso. Antes eu jogava bola, mas aí comecei a ficar com falta de ar, né? O cigarro e tal. E aí acabei, não jogo mais hoje. Porque senão fica aquela sensação de falta de ar. Importantes atividades, nesse caso de lazer, foram abandonadas em função do uso. Né? Em casos mais graves, pode ter pessoas que, não vou ver meu filho, que é pais separados lá, se separou por causa da bebida, e a gente não vou passar a vez esse final de semana, que seria minha semana de ficar com meu filho, porque eu não vou estar em condições, ou vou para uma festa, e quero poder beber, quero poder fumar, cheirar, enfim. Então, fechou 2 aqui, ou fechou 1 aqui, um do anterior, já fecha critério. Uso arriscado. A pessoa usa em situações que não pode, ou que são arriscadas. E aí, beber e dirigir é um uso arriscado. Tá?
beber e atender alguém, e beber e trabalhar é um uso arriscado, né? Em geral, assim, claro, salvo se a pessoa tem determinadas profissões, mas profissões mais que exigem um cuidado maior, é um risco e já é um uso arriscado de potencial de lesão para si e talvez para outros. O uso continua, mesmo com a ciência de ser um problema. Eu já sei que é um problema para mim o uso, mas eu continuo fazendo uso daquela substância porque eu acho que, deixa para lá, eu paro quando eu quiser, ou ainda não é um problema tão grande, eu no futuro consigo, se precisar, eu faço um tratamento. A pessoa ela cria explicações e possíveis tentativas para que ela se justifique e aí mesmo sabendo que é um problema, continua usando. Tolerância. A tolerância, eu vou explicar ainda melhor, mas é a necessidade de maiores quantidades para atingir a intoxicação. Ou seja, eu quero ficar alegrinho. E aí eu tenho que usar doses maiores da substância aqui do que eu usava no passado. Antes eu usava lá, fumava dava um pega e já estava legal. Agora tem que dar vários pegas para conseguir ficar naquele mesmo legal de antes. Tá? Ou, se eu dou só um pega, eu não tenho mais os mesmos efeitos que eu já tive no passado. Tá? Ou ainda a gente vai ter a abstinência. Tá? A abstinência, então, tem tolerância? É um dos critérios. E a abstinência que aí pode ser caracterizada tanto pela síndrome de abstinência, que eu vou falar numa outra aula, é um transtorno induzido pela substância, tá? Que é o quadro completo, daí cada substância vai ter a sua síndrome específica, se tiverem. Ou também, eu vou usar para aliviar os sintomas, né? Tem uma expressão meio horrível, mas popular, que vem do uso de álcool, que é aquela expressão de vou beber logo cedo para ajustar lenta, que é que a pessoa está tremendo e aí ela bebe para conseguir se ajustar e ir funcionando, ou beber para curar a ressaca também. São formas de na verdade, tu tá com sintomas, tá compatíveis com o que é uma abstinência, e aí tu faz o uso para tu aliviar aquilo. Nesse caso, como critério aqui, é considerado um sintoma, tá? Então, se a pessoa faz o consumo para aliviar os sintomas, ela fecha já o critério aqui, esse item da abstinência. Se tiver abstinência e algum dos outros sintomas dessa lista toda, fecha o critério A e, né, tem que ser, claro, um padrão problemático relacionado ao uso nos últimos 12 meses. Fecha critério. Claro, eu falei aqui de tolerância e abstinência, então vou dar uma aprofundada para vocês, porque às vezes fica um pouco claro. O que é a tolerância? A tolerância é o seguinte: antes, ou seja, tenho lá 16 anos, nunca bebi nada. Aí, bebo 2 garrafas e tô intoxicado, tô alegrinho, tô falando mole, tô caminhando, tô com alteração na minha marcha, tô com nistagmo, né, que é os olhos ficam meio que tremendo, tô alterações das funções mentais superiores compatíveis com um quadro de intoxicação por álcool. Eu tinha 16 anos, os anos se passaram e eu de vez em quando continuei bebendo. Depois de vários anos, tá, o que acontece? A pessoa consome 2 garrafas e o efeito está longe daquele que ela apresentava antes. Ou seja, mesma quantidade não causa mesmos efeitos de outrora, né? O caso de antes. Ou ainda, a pessoa também pode ser tolerância, tem que beber mais para conseguir chegar naquele mesmo estágio de intoxicação que eu tive no passado. Ou, né, então, precisa de doses maiores para atingir os mesmos efeitos. Isso é o que a gente chama de tolerância. Seja, doses que antes causavam um efeito não causam mais, ou ainda a pessoa precisar de doses maiores para atingir os mesmos efeitos. Isso é a tolerância, tá? Que é um dos critérios diagnósticos aqui e que é bem importante. Eventualmente, tá, principalmente o álcool,
é comum de ter gente que fala, mas eu sei de gente que já bebe há muito, muito, muito tempo, e aí toma uma só dose lá, bebe só um pouquinho, e já está totalmente alcoolizado. Geralmente, nesses casos, tá, claro, não tem que avaliar cada uma das situações, ver como é que é, mas, em geral, isso acontece quando já tem algum tipo de comprometimento hepático, né, fígado ou de algum outro órgão. A abstinência. A abstinência diz respeito à interrupção ou redução do uso. Isso é importante. A abstinência, ela antes eu bebia, todo dia de noite, bebia lá uma garrafa de uísque. Achei que estava demais e resolvi beber 6 cervejas, que é menos do que uma garrafa de uísque em termos de álcool. O que vai acontecer? Ainda é muito, tá? Não achem que é bom, mas ainda é muito. Mas a pessoa decidiu, nesse caso, que é tentar uma redução de danos, tá? Aí o que ela faz? Ela começa a beber e nessa de começar a beber começar a beber um outro líquido, né, com uma menor quantidade de álcool, ela passa a ter insônia, pode ter tremores, pode ter até alucinações, pode até ir a óbito no caso do álcool, tá? Então, cada droga pode ter aí os seus efeitos diferentes de abstinência, mas pode ser tanto por interromper do nada, quanto tentar diminuir a quantidade de uso. Só que tem uma pequena confusão que o termo abstinência, às vezes, ele causa, tá? O termo ele pode ser usado em 3 conceitos distintos. O primeiro deles é em abstinência. A gente vê frequentemente pessoas que têm um transtorno por uso falar, eu sou alcoolista e estou em abstinência. Tá? Nesse caso, não é um termo de psicopatologia. É um termo genérico que a pessoa quer dizer, eu estou em abstinência, ou seja, eu estou sem usar a droga há X tempo, né? E vai ter que dizer o tempo que faz. Em geral, a gente, em abstinência, não vai falar exatamente usar esse conceito em psicopatologia dessa forma. Existe o que a gente chama de a abstinência, que é o critério diagnóstico ali, né? O item que a gente está falando, que são sintomas da falta da substância que podem ser caracterizados pelo quadro, né, de abstinência, síndrome mesmo, ou pelo consumo para aliviar os sintomas. E existe a síndrome, ou transtorno de abstinência, né, ou, que é o que a gente também vai chamar de abstinência, que é o quadro com critérios específicos relacionados à interrupção ou redução do uso. A gente vai ver com mais calma alguns dos quadros de abstinência mais para frente na disciplina. Então, existem esses 3 termos. Aqui, nos critérios, a gente está se referindo a esse segundo, a abstinência. Tá? Para além de fechar lá os critérios diagnósticos, existem alguns especificadores importantes. Existe o sem especificador, tá? Que só vai ir a gravidade, que é a próxima parte, mas tem aqueles de remissão inicial. Remissão inicial depois dos critérios terem sido preenchidos uma vez na vida, né? Nenhum critério é preenchido, nenhum daqueles subitens é preenchido por 3 meses, ou seja, por mais de 3 meses, mas por menos do que 12, tá? Tirando a fissura. Fissura a pessoa pode ter para sempre, tá? E ainda assim ela vai estar em remissão inicial ou remissão sustentada. Passou de 12 meses, aí é remissão sustentada. Nenhum critério é preenchido após 12 meses, sendo que preencheu uma vez, tá? Sendo que pode ter fissura para o resto da vida. E ainda tem o especificador de em ambiente protegido. Eu posso estar em remissão inicial em ambiente protegido, porque me internaram, tá? Ou remissão sustentada em ambiente protegido, porque também fui para uma fazenda, já estou lá há 2 anos, nunca saí de lá. Eu estou num ambiente que não tem, que eu não tenho acesso à substância. E, claro, pode não ter nenhum desses. Eu também posso estar em ambiente protegido e ainda não estar em remissão inicial. Parei faz 2 meses, eu estou sem usar faz 2 meses e estou internado. A pessoa está em ambiente protegido, mas não está em remissão ainda. Além disso, tem os especificadores de gravidade. Tá? Os especificadores da gravidade, eles dizem respeito aqui a leve, quando fecha 2 ou 3 dos sintomas, moderada, quando tem 4 ou 5, ou grave, quando tem 6 ou mais daquela lista lá, que faz parte do critério A, que é o único critério do transtorno por uso de
qualquer uma daquelas substâncias. Então, a gente já viu esse desenhozinho aqui, mas só para ilustrar para vocês, nós temos os transtornos por uso de substâncias. E eles se abrem em transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de cannabis, transtorno por uso de tabaco, transtorno por uso de estimulantes, e aí tem os especificadores cocaína e anfetamina, transtorno por uso de opioides, transtorno por uso de sedativos, transtorno por uso de alucinógenos e transtorno por uso de inalantes. Ainda, né, eu já mencionei anteriormente, existe em estudo, estava em estudo, uma outra categoria que é o transtorno por uso de cafeína. Tá? Já foi reconhecido cientificamente, mas ainda não foi lançada uma nova edição ou uma atualização da edição do DSM que contemple também o transtorno por uso de cafeína, embora cientificamente já esteja bem descrito. Sobre transtorno por uso de substâncias, tá? Em termos da psicopatologia, dos critérios e de informações mais gerais, era isso que eu tinha para falar. Ainda vamos falar em outras aulas de algumas das outras categorias, os transtornos induzidos. Talvez faça um videozinho também para falar um pouquinho mais sobre o transtorno por uso de álcool e algumas especificidades, tá? Algo que também as pessoas sempre gostam de perguntar, né? Assim, gostam não, mas elas têm curiosidade e faz sentido. Mas o que causa o transtorno por uso, né? O que causa a antiga dependência química? Uma boa forma de vocês entenderem isso é que, a exemplo do que a gente já falou outras vezes, tá? Os transtornos por uso de substâncias, eles são multifatoriais, ou seja, existem múltiplos fatores que contribuem para o surgimento e para um transtorno por uso de uma substância ele emergir. Esses vários fatores, eles são ambientais, e eu gosto de dizer que fator de risco pensem que fator de risco é uma pecinha que aumenta uma chance. Eu posso ter muita chance e ainda assim não ter aquilo. E eu posso ter bem pouca chance e ainda assim ter aquilo. Tá? Um bom exemplo é o exemplo do queijo suíço. Tá? O exemplo do queijo suíço, ele considera que cada camada, a gente vai ter várias camadinhas então. E em cada uma dessas camadas a gente tem fatores de vulnerabilidade. Então, eu tenho lá a parte genética, e a parte genética tem um furo, tá? Tem esse furo aqui, que eu tenho lá um gene que quando sinto prazer, esse prazer é muito forte. Aí, a grande lógica do queijo suíço o queijo suíço é todo furadinho, a gente tem vários fatores de risco. Eu tenho outro fator de risco, que eu tenho vários outros fatores de risco que são familiares. Várias pessoas na minha família usam a substância. Então, eu tenho vários furinhos. E a gente vai botando uma camada em cima da outra. O que acontece? Esses diferentes fatores, eles têm que interagir uns com os outros. E se esses fatores, pode ser que eles não interajam. Ok, a vulnerabilidade de um ponto, ela é grande, mas eu não chego a passar pelo outro. Mas, às vezes, nessa loteria, que é a expressão, né, da biológica e a expressão comportamental, pode acontecer de aqueles dois furinhos eles se encontrarem. E aí a gente tem o transtorno por uso de substâncias ele emergindo. Tá? É claro, existe um fator de risco que todos eles têm que ter em comum: a presença da substância. Então, culturas que não... No Brasil, a chance de alguém ter um transtorno por uso de um opioide é muito baixa, porque os opioides são mais caros, eles não são populares na nossa cultura, né, mais como medicamentos. Então, os transtornos por uso de opioides são mais baixos aqui, enquanto em outras populações eles são maiores. Claro que a substância ela estar presente é um fator de risco preponderante, ninguém vai ter um transtorno por uso sem ter a substância. Tá bom? Então, fico por aqui na parte de explicação do que são os transtornos por uso, e em vídeos secundários aí depois eu dou uma aprofundada e falo também algumas outras características. Fiquem todos bem, eu fico por aqui. Qualquer coisa, mandem e-mail ou me procurem de alguma outra forma, seja aqui no canal, por e-mail, né, ou na aula quando a gente fizer mais um Zoom. Tchau, tchau, pessoal!